Muito boa noite a todos. Aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é quarta-feira, dia 28 de maio de 2025. Iniciando mais um vídeo de fechamento diário da carteira do canal. Sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Iniciando aqui com o índice Bovespa, ele fechou o dia em queda de 0,47%, cotado a 138.887 pontos. Então hoje ele deu uma pequena corrigida, né? Após no dia de ontem ele ter em um determinado momento do dia ter rompido o topo histórico, né? Mas hoje teve essa pequena correção, porém a tendência é de alta ainda, né? Os preços ficaram acima da média móvel de 9 períodos e essa média ela está virado para cima, né? Indicando ainda uma tendência de alta aqui no índice. Indo aqui para os ativos da carteira do canal, começando com o Banco do Brasil, mais um dia de queda, né, de 1,99%, cotado a R$ 24,08. Então ele perdeu, né, essa região de fundo anterior, fechou na mínima do dia, né? Então, realmente indicando ainda uma tendência de queda aqui em Banco do Brasil, né? A média móvel de 9 períodos virado para baixo. Como eu disse já nos vídeos anteriores, acredito que o papel tem condições de ir nesse fundo aqui, né? Próximo dos 23,20 por aí. É esse fundo anterior, tá? Então, se a gente olhar aqui, ainda tem uma margem de cerca de R$1, né? De queda aqui ainda no papel, tá? Antes de ele encontrar uma região de suporte, né? É esse fundo aqui dessa região de dezembro, né, de 2024, tá? Então o Banco do Brasil segue caindo. Meu preço médio está em R$ 26,51, tá? Mas acredito que após esse período aí de queda mais expressiva, em algum momento ele vai dar uma estabilizada, né? É porque os preços estão distantes aqui da média móvel de 9 períodos. Então é possível que ele comece a oscilar, né? Antes de encontrar uma região de estabilidade, né? Mas é realmente um cenário bem ruim aqui para o Banco do Brasil, né? Imagina, né? Há 2 semanas atrás ele estava sendo cotado a R$30, né? E agora, em questão de 15 dias, perdeu aí R$6, né? Na cotação. Então, realmente uma queda bastante significativa aqui por conta, né, dos resultados que foram divulgados do balanço do primeiro trimestre desse ano. E os resultados foram ruins, né? Com queda no lucro, aumento da inadimplência, né? Mas vamos torcer aí para que o banco, ao longo desse ano, ainda ao longo do segundo, terceiro e quarto trimestre, o banco possa se recuperar, né? Melhorar seus dados e aí sim as cotações voltam a subir novamente ali na frente. É uma oportunidade, né, de a gente poder comprar as ações do banco a um preço mais barato, né? Então vamos ver como o banco vai se comportar nos próximos dias. Na semana que vem eu vou fazer mais um aporte, né? E tudo indica, né, que eu vou comprar alguma coisa aqui de Banco do Brasil, justamente para aproveitar essa queda. Indo agora para o Banrisul, fechou o dia com uma leve alta, né, de 0,33%, cotado a R$ 12,25. A média móvel de 9 períodos está estável aqui, né, em relação ao dia de ontem. Porém, ele está caindo no comparativo dos últimos dias, né? A média móvel deu uma caída aqui na casa de 2 centavos. Pode indicar uma tendência de queda aqui no papel, né? Mas realmente é uma queda bem inexpressiva. A gente tem que seguir monitorando, né? Ele atingiu uma região de topo aqui recentemente, né? A casa dos R$13. Corrigiu um pouco e agora está lateralizando, né? Então ele pode em algum momento cair, né? Ou subir novamente para testar essa região de topo. Vamos torcer para que aconteça essa subida, né? E os preços voltem para essa região dos R$13 aí, para a gente ter uma valorização na nossa carteira, tá?
O Banrisul já subiu bastante, né, nesse ano, principalmente de abril para cá, né, ele teve uma subida bem expressiva. Então é até natural que haja uma pequena consolidação nesse período, tá? Antes dos preços voltarem a subir novamente, né? O importante é que os preços não caiam, né? Meu preço médio está em R$10,37. Então estou lucrando aí cerca de R$2 por ação aqui nessa operação. Bradesco, mais um dia de alta, né? 0,69%, cotado a R$16,15. Tendência clara de alta no papel, né? Média móvel de 9 períodos virado para cima. Olhando aqui no histórico, eu já havia falado também nos últimos vídeos, né? E a próxima região de topo que eu enxergo aqui olhando o histórico do gráfico é essa região aqui de resistência em R$16,50 e depois R$17, né? Seriam os próximos alvos aqui no papel, tendo em vista que ele rompeu a resistência anterior, né? Então ele está se aproximando aqui dos R$16,50, que é uma região de resistência, né? Aqui, R$16,50 e depois 17, né? Então acredito sim que o papel tem condições de buscar essa região, tá? Pode ser que dê uma corrigida, né, aqui no meio do caminho, mas a tendência geral do papel é de alta, né? Eu vi que algumas empresas de rating, né, estão melhorando a classificação do Bradesco, então também isso ajuda, né, os investidores institucionais a colocarem mais dinheiro no papel, fazerem mais compras, né, e tudo isso acaba levando o papel para cima, né? Então realmente a Bradesco está com uma valorização bem expressiva nesse ano. Meu preço médio está em R$11,37. Então estou lucrando aí quase R$5, né, por ação aqui em Bradesco. Realmente é uma performance, né, uma operação muito vencedora aqui. E vamos torcer para que o papel continue subindo, né, para ampliar os nossos ganhos. Indo aqui para o banco BMG, fechou o dia estável, né, cotado a R$3,73. Tendência ainda é de queda, né, a média móvel de 9 períodos virado para baixo. Porém, nos últimos dias os preços deram uma certa estabilizada aqui, né? Pode ser que inicie um movimento aí de reversão, né, para alta. Vamos seguir monitorando. Meu preço médio está em R$3,85. E o Banco ABC Brasil fechou o dia estável também, cotado a R$22,14. Durante o dia ele chegou a cair um pouquinho, mas depois subiu novamente, né? A tendência do papel tá em alta, né? Média móvel de 9 períodos virado para cima. Tá testando essa região de topo aqui, né? Justamente nessa região aqui dos 22,14. Com possibilidade de romper essa região, né? Rompendo essa região, o próximo alvo seria a casa dos 22,50. Tá? Então seria essa região aqui o próximo alvo aqui em Banco ABC Brasil. Tá? Acredito que tem condições de chegar lá. Meu preço médio está em R$21,64. Estou tendo um lucro aí de 50 centavos por ação aqui em Banco ABC Brasil. Bom, indo agora para a nossa planilha de controle dos ativos, né? Considerando o fechamento das cotações no dia de hoje, tá? Essa coluna aqui, né? Eu tenho então um prejuízo aqui de 9% em Banco do Brasil, lucro de 18% em Banrisul, 42% de lucro em Bradesco, né? Olha só, uma coisa realmente impressionante, né? Isso em 3 meses de operação. Banco BMG, pequeno prejuízo de 3% e um lucro aqui de 2% em Banco ABC Brasil. No geral, né, estou tendo um prejuízo de um pouco mais de 1% aqui na carteira, que me dá R$51 de prejuízo, né?
principalmente em função do desempenho negativo aqui em Banco do Brasil, né? Tendo em vista que o Banco do Brasil é o nosso, compõe, né, a maior parte do nosso aporte realizado até o momento na nossa carteira, né? Então, qualquer oscilação aqui em Banco do Brasil acaba refletindo no desempenho da nossa carteira. Considerando daí os proventos recebidos por cada uma das empresas, eu tenho aqui a rentabilidade, né? Então, no que se refere aqui à rentabilidade, né? Eu estou tendo uma performance negativa de 4% em Banco do Brasil, tá? Porém, uma rentabilidade de 20% positivo daí, né, em Banrisul, 42% em Bradesco, pequeno percentual negativo aqui em Banco BMG, né, de 0,91%, e aqui uma rentabilidade positiva de 2,31% em Banco ABC Brasil. No geral, a carteira, apesar da queda toda, né, daqui do Banco do Brasil, a carteira ainda está tendo uma rentabilidade positiva, né, na casa de 2,43%, que me dá aí R$ 90,60, né, de rentabilidade. Isso porque, apesar da carteira estar tendo um prejuízo de R$ 51,00 no que tange, né, no comparativo ali entre o preço de fechamento e o preço médio de compra de cada um dos papéis, eu já recebi, por outro lado, R$ 142,00 de proventos, né? Então, se eu abater esses dois valores, né, 142 menos 51, eu vou ter justamente esses R$ 90,00 aqui que compõem, né, a rentabilidade da carteira. Tá? Então, aqui no fechamento do dia, o patrimônio da carteira do canal encerrou o dia com um valor de R$ 3.682,63, dá uma variação negativa de 1,12%, e uma perda, né, de R$ 41,55 na comparação com o dia anterior. O Ibovespa, né, caiu 0,47%, então hoje foi mais um dia em que a nossa carteira performou negativamente em relação ao índice, né? A casa aqui de 0,65%. Então foi mais um dia que a gente perdeu para o índice, tá? E também, se a gente olhar aqui no histórico, desde esse recorde da carteira, né, no dia 14 de maio, quando a gente chegou próximo aqui dos R$ 4.200, né? Hoje foi a carteira atingiu o mínimo, né? Depois de ter atingido esse recorde aqui. Os papéis vêm caindo, né? Principalmente a questão do Banco do Brasil, na verdade, né? Puxado pelo desempenho do Banco do Brasil. A gente tinha chegado aqui a R$ 3.691 no dia 23 de maio, né? Ou seja, na sexta-feira passada. Depois a gente teve 2 dias de uma pequena valorização, né? E hoje a gente voltou a ficar negativo, né? E perdemos, né, essa mínima anterior aqui. Então, é uma questão interessante a se observar, né? Cada dia que passa, a gente está ficando distante do nosso recorde de patrimônio anterior, mas eu tenho expectativa, né, que com os novos aportes que eu for fazendo ao longo dos próximos meses e também com a recuperação do Banco do Brasil, a gente vai novamente atingir um novo recorde de patrimônio em breve, né? Se não for agora no mês de junho, acredito que em julho a gente consiga estabelecer novamente esse recorde, né? Já que era uma situação que a gente estava conseguindo atingir, né? Praticamente toda semana a carteira chegava a um novo recorde de patrimônio. Tá bem, pessoal? Então, em relação ao vídeo de hoje, seria isso. Agradeço a quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.